Olá, nós vamos agora iniciar a unidade 2 com o estudo de soluções. Então, solução é uma mistura uniforme de átomos, íons ou moléculas de duas ou mais substâncias. Em uma solução, qualquer porção que você pegar, que a gente chama de alíquota da solução, representa o todo. As soluções podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Quando a gente fala em solução no meio biológico, a gente está pensando logo na solução aquosa, onde a água é o solvente. E por que então a gente sempre tem essa preocupação de olhar a água como solvente? Porque a maioria dos componentes da célula é a água. As células são formadas com 70% do peso por água. As moléculas celulares se organizam dependendo da estrutura da água e varia de acordo com a idade. O teor de água é menor em idosos do que em crianças. Pessoas de maior massa muscular têm teor de água diferente de pessoas que têm maior quantidade de tecido adiposo e também varia com o sexo. A água, ela facilita a regulação da temperatura corporal, ela facilita a digestão e a eliminação, ela é um meio de transporte para todos os nossos nutrientes, para os hormônios e outras substâncias. A maioria das reações bioquímicas acontecem na água, mas a água sendo um reagente, ou seja, a água não é inerte. No nosso corpo, nós temos dois compartimentos hídricos. O líquido intracelular, o LIC, e o outro líquido extracelular, o LEC. O LIC é o líquido intracelular que está dentro da célula. Esse líquido, 40% do peso corporal, corresponde a 40% do peso corporal, e a água é 70% do peso do corpo. Tá? O LEC é o líquido extracelular, ou seja, que ocorre fora da célula. 20% do peso corporal é composto de LEC e 30% da água do corpo está na forma de LEC. Tá? Então, o LEC é o líquido que está dentro dos vasos, é o líquido que está dentro dos vasos linfáticos e sanguíneos, entre os espaços entre as células e próximo aos vasos sanguíneos, que é o chamado de líquido intersticial. Mas por que a água é importante? Por que eu preciso falar de solvente? Por que solvente, solvatação, por que solução é importante? Porque os nutrientes, para serem absorvidos e metabolizados, eles precisam estar em solução aquosa. Eu não tenho como absorver um pedaço de carne. Eu tenho que dissolver esse pedaço de carne para que ela possa ser absorvida. Então, a gente vai trabalhar com, no nosso meio, a solução é uma solução aquosa, onde solvente é a água, que vai ser a substância que dissolve e a substância em maior quantidade, assim como o soluto vai ser a substância dissolvida e a substância em menor quantidade. Para a gente poder comparar diferentes substâncias e saber se ela é mais solúvel ou menos solúvel, a gente faz isso usando uma padronização. Tá? E qual é a padronização? Então, solubilidade é a massa de um soluto que pode ser solubilizado em uma quantidade de solvente em uma dada temperatura. Ou seja, a solubilidade, então, normalmente, vocês vão encontrar nos livros, a solubilidade é expressa em gramas de soluto por 100 ml de solvente. Então, no laboratório, a gente pode medir pegando um balão volumétrico de 100 ml, colocando o soluto e depois avolumando com água. E aí vendo quanto que desse soluto foi dissolvido em 100 ml de solvente, que no caso é água. Solubilidade ou miscibilidade. Quando vocês ouvirem falar assim, essa substância é solúvel, essa substância é miscível em água, é a mesma coisa. É a tendência de um determinado composto, sólido, líquido ou iônico, se tornar solúvel ou miscível em um outro composto, que no nosso caso será a água. Para que isso aconteça, eu preciso quebrar as ligações que existiam antes no soluto ou que existiam antes na água e formar novas ligações. Então, aqui, ó, antes existiam essas ligações, nesse caso específico aqui é um composto iônico, então as interações eram interações iônicas. Então, você tem que quebrar essas ligações iônicas do soluto, quebrar as ligações do solvente, que é a água, e formar novas interações, soluto-solvente, soluto-solvente. Só vai ser solúvel quando essas novas interações forem mais fortes ou mais estáveis do que o soluto e o solvente isoladamente.
esse processo de quebra e aí fica rodeado de moléculas de solvente. Então, aqui é um soluto rodeado de moléculas de solvente, é denominado de solvatação. Então, o processo de solubilidade, ele vai depender da magnitude de 3 forças. Primeiro, das forças entre soluto-soluto, que nesse caso é uma força iônica, mas podia ser uma força intermolecular se fosse uma molécula de açúcar, por exemplo. As forças de atração das moléculas da água e as novas forças que vão ser formadas, que é soluto e solvente. Tá? Então, quando a dissolução se realiza, forças do soluto, forças do solvente, são destruídas e geradas novas forças, ou seja, essas forças são substituídas por forças soluto-solvente. Tá? A solubilidade só vai acontecer se essas novas forças soluto-solvente forem mais intensas, causem mais estabilidade para a molécula do que elas isoladamente. Mas isso que tem a ver com a nutrição, né? Lá como eu falei, o nutriente só pode ser absorvido se ele for solubilizado. Mas para ser solubilizado, eu tenho que entender essas forças intermoleculares, forças atômicas. Eu tenho que saber se ele é lipossolúvel, hidrossolúvel, polar, apolar. O que significa isso, né? Então, para que um nutriente seja polar ou apolar, tá? Basta que eu possua ligações polares. Lembra lá que a gente estudou na aula de ligações químicas? Eu falei sobre ligação covalente polar, ligação covalente apolar e ligação iônica. Todo composto iônico ele é muito polar, tá? Porque na hora que ele dissocia nos íons. Então ele já é um polo. Carga é polo, é polar. Agora, as ligações polares, as ligações covalentes, elas vão depender de outras coisas para que a molécula seja polar. Então, que coisas são essas? É a geometria molecular. Eu preciso saber como é que estão orientadas essas ligações para que a molécula toda seja ou não polar. Então, vamos relembrar aqui a estrutura de Lewis que eu pedi para vocês fazerem, né? A estrutura de Lewis, por exemplo, da água, você tem o hidrogênio compartilhando um par de elétrons com oxigênio. Você tem 2 hidrogênios compartilhando. E você tem o oxigênio aqui com os pares de elétrons deles livres. Então, aqui são os elétrons ligados ou elétrons ligantes. E aqui são os elétrons livres ou elétrons não ligantes. Tá? Lembra que eu falei que todos os elétrons são cargas negativas. Não existem nêutrons ali no meio. Então, eles se repelem. Como é que vai diminuir a repulsão entre eles? Eles ficando o mais afastado possível. Então, por exemplo, esse par de elétrons aqui, ele tem que ficar o mais afastado possível desse par de elétrons. E esse par de elétrons tem que ficar mais afastado possível daquele par de elétrons ali. E aí vem um conceito chamado de nuvem eletrônica. Como o elétron ele é muito pequeno e ele se move muito rápido no espaço, você não tem como saber qual é a posição certa do elétron. Então, a gente não fala que o elétron está ali, a gente fala que tem uma nuvem eletrônica de maior densidade naquela região. Tá? E quando a gente fala de nuvem eletrônica, a gente pode estar falando de 2 coisas. Aqui, ó, esse par de elétron ligante é uma nuvem eletrônica e 2 nuvens eletrônicas. Então, cada par de elétrons corresponde a uma nuvem eletrônica. Agora, se você tiver o mesmo átomo fazendo ligações simples ou triplas, você também chama de uma nuvem eletrônica. Então, uma nuvem eletrônica é uma ligação simples, é uma ligação dupla ou é uma ligação tripla. O que vai definir se a nuvem eletrônica é? Os átomos que estão ligados. Quantas ligações está ali no átomo? Então, uma ligação, você tem 2 átomos, qual é a ligação entre esses átomos? Essa ligação pode ser simples, pode ser dupla ou pode ser tripla. Então, imagina o seguinte, você sentou num sofá, tá? Se não tem ninguém no sofá, você pode se espalhar. Se tem alguém, você tem que sentar mais apertadinho. Então, imagina que as pessoas que estão do lado de você no sofá são os átomos. Então, quando você tem 2 elétrons entre 2 átomos, o que vai acontecer? Os elétrons têm que ocupar menos volume.
Por mais que eles queiram ter repulsão, eles querem se afastar, mas os outros dois átomos não deixam. Você no sofá, você está ali, mas tem duas pessoas, você não pode deitar, você tem que ficar sentado. Agora, se não tem ninguém, você consegue se esparramar. Mesma coisa os elétrons. Então, os elétrons não ligantes, aquele que não tem nenhum átomo vizinho a ele, né, que está ali segurando ele, são elétrons que ocupam maior área do que aqueles que têm os núcleos prendendo eles. Então, os elétrons ligantes são elétrons que têm menor volume na nuvem eletrônica, enquanto os elétrons não ligantes têm volume grande. A gente representa a nuvem eletrônica, por exemplo, aqui, é representado como se fosse uma bola de gás, tá? Para facilitar. Então, aqui você tem um átomo que tem duas ligações, ou seja, formando duas nuvens eletrônicas. Tá? Aqui tem um átomo que tem 3 ligações. Aqui tem um átomo que tem 4 ligações. Tá? Que ligações são essas? Que nuvens seriam essas? Uma ligação simples, uma ligação dupla, tripla ou um par de elétron não compartilhado, ou seja, ligante livre. Não ligante, né? Ou par de elétron livre. Como é que você pode afastar o máximo possível essas duas nuvens eletrônicas? Nesse caso aqui, botando ela de forma linear. Cada um para um lado. Tá? Nesse aqui, você coloca em cada um. Você vê que o melhor afastamento entre elas só pode ser imaginando um triângulo. E essa aqui, a melhor afastamento foi imaginando um tetraédrico. Tá? Então, eu vou chamar essa aqui de linear, trigonal e tetraédrico. Tá? Então, aqui está. O arranjo linear, você tem 2 pares de elétrons ligantes. 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui. Tá? Nesse caso, não tem nenhum elétron não ligante. Qual é a geometria molecular? É a linear. Tá bom? Então, aqui você pode ter uma ligação simples, uma ligação dupla ou uma ligação tripla. O exemplo que está aqui, ó, é o CO2. Tá? Então, são 2 domínios ligantes. Você vê que esses dois contam junto, porque ele está preso no dos mesmos 2 átomos. Então, você tem um domínio ligante, outro domínio ligante. Por isso, são 2 domínios ligantes. Agora, o número de domínios de elétrons, tá? De nuvem eletrônica, que então são 1, 2, 3, que é o trigonal planar, como a gente sugeriu lá na frente. Se tiver todos ligantes, como aqui no BF3, tá? A estrutura melhor é trigonal planar, como a gente já viu, tá? Com 0 elétrons não ligantes. Agora, se um desses aqui, por exemplo, como a estrutura da água, no caso aqui não é da água, isso aqui é, por exemplo, uma estrutura do íon nitrato, aqui no NO2, tá? Nitrato NO3, o NO2. O que vai acontecer com ele? Você está com um par de elétrons aqui livres, ó, esse par de elétron livre. Lembra que eu falei? O par de elétrons, ele ocupa mais espaço do que se ele tivesse ligado. Então, ele vai fazer com que, em vez de ser 120 como era aqui, ele vai aproximar mais isso aqui para que esse ângulo seja mais afastado. Porque aquele ali ele ocupa muito espaço, então ele aproxima mais aqueles elétrons que estão ligantes, que estão ali mais presos entre os átomos. Quando é tetraédrico, ou seja, 4 domínios de elétrons, todos estiverem ligantes, ao caso do metano, a forma melhor é a tetraédrica. Agora, se você tiver um par de elétrons, no caso do NH3, o que vai acontecer? Então, você tem 3 ligações e um par de elétrons. O par de elétrons ocupa mais espaço. Então, ele faz com que esses domínios B aqui se aproximem mais. E aí você tem não mais um tetraédrico, você tem uma forma piramidal trigonal. A piramidal trigonal vê que é diferente da trigonal planar e da angular. A angular são 2 ligações, a trigonal planar é 120 graus. E se, como no caso da água, tiver 2 ligações e 2 pares de elétrons, você tem a estrutura angular. Tá? A angular é igual a angular daqui de cima? É, só que aqui ele vai estar mais aberto do que aqui, porque aqui você tem esses 2 pares pressionando mais para que aquela ligação se feche. Tá? Muito bem,
Para que isso é importante? Isso é importante porque, a partir dessa geometria molecular, eu vou agora olhar... Lembra que eu dei lá, eu falei do dipolo, que você tinha um vetor sempre indo em direção ao átomo mais eletronegativo, por isso você tinha ligação covalente polar? Agora eu vou colocar esses vetores aqui e vou fazer a resultante dos vetores. Então, aqui um exemplo. Tá? A molécula do CO2. Eu sei que a molécula do CO2, ela tem 2 domínios ligantes e nenhum domínio não ligante. Então, ela é uma molécula linear. Tá? Vou desenhar os dipolos. O que é o dipolo? Lembra? O polo positivo e o polo negativo. A setinha apontada para o polo negativo e o rabinho dela apontado para o polo positivo. Esse é um dipolo de ligação. A grandeza, o módulo desse vetor, é a diferença de eletronegatividade. Então, aqui, ó, eu vou ter carbono e oxigênio. Eletronegatividade do carbono é 2,5, do oxigênio é 3,5. Então, o dipolo está para o lado do oxigênio e tem um módulo de 1. A mesma coisa vai acontecer do lado de cá. Carbono 2,5, oxigênio 3,5, o dipolo, o módulo é de 1. Qual é a resultante quando 2 vetores estão nessas pontas assim? Tá? É 0. Então, 1 menos 1 vai ser 0. Então, essa molécula do CO2, apesar de ter ligações polares, ela é apolar. Por isso que eu preciso fazer a forma geométrica, ou pelo menos ter ideia da forma geométrica. Tá? Então, todas essas formas geométricas aqui, elas apresentam algum momento dipolar resultante. Então, quando for o momento de estado resultante alto, ou seja, é muito polar, é quando ela tiver o grupo CO2 menos, O menos, ou NH3 menos. Ela tem uma polaridade menor quando é OH, CO2H, NH2 ou C-O. Então, sempre que você tiver esses grupos na molécula, ela tem uma polaridade. A polaridade mais fraca, se você tiver um halogênio ligado ao carbono, cloro, bromo ou o hidrogênio. E é apolar se for só cadeia carbônica. Então, sempre que você tiver cadeias carbônicas, aquela porção é apolar. Se você tem um grupo funcional que tem OH, aquela porção é polar. Então, vamos voltar na molécula da água, já que a molécula da água é a molécula principal que a gente tem que estudar. Então, na molécula da água, você tem 2 vetores, só que aqui eles não estão se neutralizando como estavam no CO2. O CO2 era assim, tá? Aqui eles, no CO2 era até assim, né? Aqui eles estão assim, em direção ao oxigênio. Então, a resultante está aqui. Então, a molécula da água é uma molécula polar, ela é pequena, polar. Além disso, o oxigênio é um átomo muito eletronegativo. Então, ele puxa muito os elétrons do hidrogênio. Tá? E aí, quando ele puxa muito os elétrons do hidrogênio, que o oxigênio puxa muito o elétron do hidrogênio, ele deixa esse hidrogênio com uma densidade de carga. Então, esse delta, você fala assim, densidade de carga positiva. Tá? Bom, o hidrogênio não quer ficar com densidade de carga positiva, ele quer ficar neutro. Por isso que ele faz a ligação covalente, para ele se estabilizar com octeto com 2 elétrons. Como o oxigênio está puxando o elétron dele, o oxigênio não puxa tudo, porque senão ele ficaria positivo. O oxigênio puxa um pouco. Ele fica deficiente de hidrogênio, deficiente de elétrons. Então, ele vai atrás de quem pode dar mais elétrons para ele. Então, ele vai atrás do outro oxigênio que está cheio de elétrons. Tá? Essa interação oxigênio com aquele hidrogênio deficiente é chamada de ligação hidrogênio. Então, a água ela é toda ligada por ligações hidrogênios, para poder fazer com que esse hidrogênio se estabilize, já que ele está muito próximo de um átomo muito eletronegativo, como o oxigênio. Tá? Então, a água, além de ser uma molécula polar, ela forma ligações de hidrogênio. Você tem que saber. E aí, como é que também eu posso medir? Eu fiz a previsão de polaridade no papel, teoricamente, a partir da geometria da molécula. No laboratório, eu posso estudar a polaridade a partir da medida da constante dielétrica. Então, eu vou colocar aquela solução que eu quero saber que... Solução não, desculpa, aquela substância que eu quero saber se ela é polar ou não, entre 2 placas.
Vou fazer um potencial elétrico positivo e negativo. E eu vou ver como é que ela vai se direcionar entre essas placas. Se ela direcionar mais rapidamente, ela é mais polar. Mais lentamente, ela é menos polar. E se ela não direcionar, ela é apolar. Então, aqui, olha aqui, a água, de todos os solventes que a gente conhece, é o que tem a maior constante dielétrica. Isso significa que a água é o solvente mais polar que se conhece. Mais polar que o metanol, mais polar que o etanol. Tá? Depois a acetona e benzeno aqui é quase zero. Se fosse aqui, por exemplo, um hexano, seria zero. Então, se eu fosse organizar por polaridade os solventes, primeiro vem a água, depois vem o metanol, depois vem o etanol, depois vem a acetona. Esses são os solventes que a gente usa muito em laboratório de bioquímica. Bom, então agora eu já sei que a água é polar, eu já sei que a ligação, a geometria molecular vai me dizer que se o meu nutriente vai ser polar ou apolar, mas e aí? Isso é suficiente? Como é que vai estar isso dentro do meu organismo? Então, vamos voltar lá para aquela discussão que a gente falou. Processo de dissolução, processo de solubilidade. Eu tenho que quebrar as forças do meu soluto, as forças do meu solvente, e aí, quando o meu solvente é água, as forças são ligações de hidrogênio, e formar novas ligações. Tá? E aí, nós temos 4 tipos de interações intermoleculares. As mais, que são íon dipolo, ligação de hidrogênio, era chamada de ponto de hidrogênio, dipolo-dipolo e dipolo induzido. O íon dipolo é aquela formada entre um íon, ou seja, um composto iônico, quando você colocou na água ele se dissolveu, e a água. Então, essa é uma interação íon dipolo. A ligação hidrogênio é sempre que você tiver hidrogênio com flúor, oxigênio, nitrogênio. No meio biológico, a gente tem com oxigênio e nitrogênio. Dipolo-dipolo é quando você tem moléculas que têm polaridade, mas não tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Vamos repetir isso. O hidrogênio, quando está ligado a um átomo muito eletronegativo, quem são os átomos mais eletronegativos da tabela periódica? É o flúor, o oxigênio e nitrogênio. Podem lá olhar. Tá? Flúor é 4, oxigênio é 3,5 e nitrogênio, se eu não me engano, é 3. Então, são os átomos mais eletronegativos. Compara com todos os outros. Então, quando o hidrogênio está ligado a um desses 3 átomos, o hidrogênio fica com uma densidade de carga positiva muito elevada. Ele não forma um íon, não fica cátion, mas ele fica com uma deficiência de elétrons muito elevada. Ele quase não consegue completar os 2 elétrons que ele precisa. Então, o que ele faz? Ele vai pegar uma densidade eletrônica de um outro átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio, que tem bastante densidade eletrônica por serem muito eletronegativos. Isso é a ligação de hidrogênio. A dipolo-dipolo, não. A dipolo-dipolo, basta ter o dipolo formado. Então, vamos aqui voltar para vocês verem, ó. Aqui, tem a molécula assim. Aqui, basta ter um dipolo formado, da molécula como um todo, e aí elas vão se orientar em relação aos dipolos, positivo com negativo, negativo com positivo. Depois eu vou até tentar separar uma foto para mostrar para vocês isso bem. Então, se a gente fosse comparar termos de força de ligação, lembra que eu falei? O soluto vai ser solubilizado quando as interações soluto-solvente forem maiores que as interações soluto-soluto ou solvente-solvente. Então, eu preciso saber qual é a magnitude dessas interações. A ligação hidrogênio tem magnitude de 2,39 a 9,56, de 2 a 9. A dipolo-dipolo, vê que é bem menor, de 0,02 até mais ou menos 3. A de dispersão ou dipolo induzido é 0,02 a 0,48. A íon iônica já é bem mais forte, você vê que é quase, em alguns casos, mais forte que a ligação hidrogênio. Essas são as intermoleculares. Lembra das interatômicas, que era iônica e covalente? A interatômica, olha aqui, elas são mais fortes do que todas as ligações intermoleculares. Tá?
Então, a ligação iônica e covalente, ela é mais forte do que tudo. Aí você fala assim, poxa vida, então para que tem as interações intermoleculares, né? Elas são importantes porque, imagina no nosso organismo, se tiver só ligação iônica e covalente, com uma interação muito forte, você vai ter muita energia para quebrar, tá? Você tinha que estar ali com uma quantidade energética, a atividade da tua célula estaria trabalhando o tempo todo para produzir energia. Então, seria impossível a vida. Então, as interações fracas, elas servem para você ficar montando e desmontando várias vezes, várias coisas. Então, a atuação enzimática, por exemplo, você vai ter uma interação que a enzima vai estar ativa e uma hora que ela vai estar inativa. Tá? Então, você vai quebrar uma ligação de hidrogênio ou vai formar uma ligação de hidrogênio. A formação dos microtúbulos, a maneira com que os macrófagos se movimentam, tudo são interações, forças intermoleculares. Então, que vamos explicar cada uma dessas forças para não ter dúvida. A força íon-dipolo, como eu falei, é um íon com o dipolo. A ligação hidrogênio, a gente já falou dela bastante, é quando você tem um hidrogênio ligado a um átomo muito eletronegativo, sempre é nitrogênio, oxigênio e flúor, só esses 3 átomos. O dipolo-dipolo, quando você tem um dipolo permanente na molécula interagindo com o outro dipolo, mas de forma inversa, né? Positivo interagindo com negativo. E as forças de dispersão, London, ou Van der Waals, ou dipolo induzidos. E eu vou explicar essas aqui um pouquinho mais aqui à frente. Vamos começar a falar com elas. As interações de Van der Waals no sistema biológico, né? Essas interações são muito fracas, tem uma interação de 2 a 4 kJ, ocorre entre regiões hidrofóbicas de um nutriente ou fármaco e do alvo, então, que parte que seria hidrofóbica de um nutriente? Por exemplo, a gordura. Né? A gordura, ela só tem carbono, 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 hidrogênio, lembra como eu falei? E aí ela é apolar, então essa parte é uma parte hidrofóbica. Então, você tem alta e baixa densidade eletrônica. Então, imagina o seguinte, você tem uma cadeia carbônica, você tem ali vários elétrons circulando, tá? Esses elétrons, eles podem, por uma ação externa, se moverem mais para um lado. Então, aqui, ó, na natureza, né, se não tiver nenhuma ação externa, eles estão assim, movendo aleatoriamente. É apolar, não tem nenhum polo preferencial. Aqui você tem, ó, um polo preferencial, o positivo e o negativo, que nem o oxigênio e hidrogênio positivo e oxigênio positivo. Aqui não tem, aqui tudo é apolar, está bem distribuído. Lembra lá aquela que eu mostrei a ligação apolar? Imagina a molécula como um todo, com os elétrons todos distribuídos homogeneamente nela. Agora, se em um dado momento, por alguma coisa, essa molécula aqui, ela teve uma orientação nesse dipolo aí, que a orientação seria essa. Imagina que você está com um sítio ativo de uma enzima que tem uma ligação por exemplo, uma cadeia carbônica, tá? O benzeno. A gente viu que o benzeno, a polaridade dele é muito baixinha. Mas aí aproxima-se uma proteína que tem um nitrogênio positivo. Esse positivo vai induzir com que essa cadeia carbônica coloque todos os negativos na direção do positivo. Sempre eletrostática, positivo e negativo. Então, ó, se em um dado momento alguém negativo chega próximo, o positivo se aproxima. E aí os outros vão se afastar. E você vai formando esse dipolo temporário. Esse dipolo temporário pode fazer com que as moléculas temporariamente se liguem. Quanto maior a cadeia carbônica, mais facilidade da formação desses dipolos. Quando a molécula é dipolo, ou seja, ela já tem um dipolo aqui, por exemplo, isso aqui é a molécula do clorofórmio, tá? Então, o cloro é negativo e o carbono é positivo. Aqui o carbono e hidrogênio não tem, é apolar. Mas aqui você tem essa formação aqui do dipolo resultante. Então, esse cloro vai atrair essa parte que está o carbono. Então, esse cloro negativo atrai a parte que está o carbono, negativo atrai que está o carbono. Esse, então, é o dipolo, que a gente chama de dipolo permanente, porque elas se orientam de acordo com os dipolos da molécula. E a ligação hidrogênio, a gente já falou dela várias vezes, tá? Não vou repetir. É o ΔH de 23, perto da Van der Waals, que era 2, então é muito mais forte. E a interação, então, entre hidrogênio e o átomo do oxigênio.
Aqui no meio biológico, quais são as ligações de hidrogênio mais comuns que vocês vão encontrar? A gente chama o seguinte, olha, aceptor, aquele que vai receber a ligação de hidrogênio, e doador, aquele que vai ter o hidrogênio para doar. Então, o hidrogênio doador, o oxigênio ligado ao hidrogênio, aí esse hidrogênio vai se ligar a uma carbonila. Esse hidrogênio, ele pode se ligar a um nitrogênio, por exemplo, esse grupo aqui é muito comum em ácidos nucleicos, no DNA. Tá? Esse hidrogênio pode se ligar a um oxigênio de éter. Esse hidrogênio aqui, não só agora com oxigênio ligado a um nitrogênio, de uma amina, por exemplo, pode se ligar a uma carbonila, pode também se ligar a um oxigênio, pode se ligar a um outro nitrogênio. Então, resumindo, né, qual dessas combinações formam soluções? Soluto polar com solvente polar, soluto polar com solvente apolar, soluto apolar com solvente apolar e soluto apolar com solvente polar. Tá? Então, aqui, ó, soluto polar com solvente polar. Você vai quebrar as interações iônicas aqui e vai formar ligações íon-dipolo que são de muita energia. Então, isso aqui tem mais energia, é mais estável do que esse. A água consegue estabilizar melhor os íons do que aqui. Então, é solúvel. Nesse caso, agora eu estou com ligações iônicas, muito polo, e um solvente que não tem como. Imagina, olha só, o que eu formo? Se for apolar, eu só posso formar dipolo induzido. Como é que eu vou fazer dipolo induzido numa coisa que tem dipolo permanente? Tá? Então, essa interação aqui, ela não é favorável, então não existe solubilidade. Soluto apolar com solvente polar. Aqui está o solvente apolar, o soluto apolar, tá? Uma ligação de uma cadeia carbônica. Tá? E aí, ó, um solvente também apolar, as interações são dipolo. Como você fica muito mais de moléculas do solvente rodeando, acaba sendo favorecido a interação, então é solúvel. Solvente apolar com solvente polar. Então, aqui, ó, interações são de polo induzido. A água, ela tem interações entre elas de ligações iônicas. Desculpe, ligações de hidrogênio. Como é que você vai quebrar as ligações de hidrogênio muito fortes para formar com ligações de dipolo induzido? Não acontece, então é insolúvel. Ah, então agora eu já entendi. Se o meu solvente é água, se o meu nutriente for polar, eu vou ter uma solubilização boa. Se for apolar, eu não devo solubilizar. Então, a gente chama aqui, se o nutriente é polar, ele é hidrossolúvel. Se ele é apolar, ele é lipossolúvel. Então, você classifica as substâncias como hidrofílicas, hidrossolúveis, são aquelas que são solúveis em água. Hidrofóbicas ou lipofílicas, aquelas que são insolúveis na água. Se são insolúveis na água, elas são solúveis no solvente apolar. Então, é hidrofóbica ou lipofílica. E anfifílicas ou anfipáticas, são anfílicas ou anfipáticas, são aquelas substâncias que apresentam uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica. Então, aqui, a glicose. A glicose, ela é toda polar. Então, as moléculas de açúcares são todas polares, são todas muito solúveis em água, tá? As hidrofóbicas são aquelas que não interagem com a água, são moléculas lipofílicas. Então, elas são apolares. Então, aqui, ó, molécula apolar e o solvente. Polar a água, não se mistura. Agora, o etanol e a água se misturam. E a molécula substância anfifílicas ou anfipáticas, tá? Ela tem uma parte apolar e uma parte polar. Então, a gente fala que ela tem cabeça-cauda. A cauda é apolar e a cabeça, que é esse grupo aqui, ó, CO2-, lembra que eu falei lá em cima que CO2- era um grupo muito polar? Então, ela tem essa parte que é muito polar, é altamente polarizada, e você tem uma parte que não é polarizada. Isso aqui acontece com os ácidos graxos, com detergente, com sabão, e aí você tem essa representação. Essa molécula, que são as substâncias anfipáticas ou anfifílicas, elas têm uma particularidade. Tá? Porque, olha, ela tem a parte hidrofóbica muito grande e uma parte polar muito forte. Essa parte polar faz as interações com a água. Essa parte não.
Então, o que ela se faz? Ela se organiza em micelas. Como acontece isso? Ela se organiza em micelas colocando a parte apolar para frente, dentro, e apolar para fora, para que essa parte polar se misture com a água. Então, você não chega a ter uma solubilidade. Você consegue até ver, muitas vezes em olho nu, bota óleo na água, você vê formando algumas bolinhas. As bolinhas são as micelas. Tá? Desculpe, bota a óleo em água, ele fica uma separadinho. Coloca detergente, o detergente vai formar as micelas. O detergente vai se organizar para que dentro fique a parte apolar, que vai reagir com a gordura, e o lado de fora fique a parte polar, que vai reagir com a água. Tá? Então, quais são as moléculas anfipáticas que nós temos no nosso organismo? Ácidos graxos, proteínas. Tá? Sempre elas vão se organizar porque elas têm uma parte polar e uma parte apolar. Então, você vai ter essa geração dessas micelas. Aqui está mostrando ó, a gordura na água. Então, o detergente, detergente é uma molécula anfipática, ele se organiza para que a parte apolar fique para dentro da gordura e a parte polar fique apontada para a água. Então, quando você coloca, você vê aquelas bolinhas de micelas quebradinhas, e aí ele vai conseguir solubilizar na água. Tá? Não é bem que ele solubilize, é que ele forma essas micelas, ele vai formando várias micelinhas, então parece que tem uma solubilização, mas a gente não tem uma solubilização, a gente tem o que a gente chama de emulsão. A emulsão é diferente da solução. A solução, você não enxerga, é tudo homogêneo. A emulsão, você tem partículas ali, que no caso são as micelas, que não são solúveis. Muito bem. Então, eu falei até aqui das moléculas dos compostos orgânicos. Agora a gente vai falar dos compostos iônicos, tá? Então, por exemplo, o sal de cozinha, o NaCl. O NaCl, quando você coloca em água, a gente já até falou várias vezes, você separa nos íons. E esses íons, então, são solvatados. E aí, quando você coloca íons em solução aquosa, você gera o que se chamam de eletrólitos. Então, são sempre gerados eletrólitos quando você coloca composto iônico solubilizado na água, dissociando os íons. Nem todos os compostos iônicos são solúveis em água, então nem todos os compostos iônicos formam eletrólitos. O eletrólito, então, ele vai ter o íon rodeado de moléculas dissolventes. O que é importante é que aqui, quando for o ânion é rodeado dos hidrogênios, porque o hidrogênio é positivo. E quando é o cátion é rodeado dos oxigênios, porque o oxigênio é negativo. Vamos entender os eletrólitos no nosso compartimento. Aqui eu tenho o composto iônico, os cátions e o ânion. Eles dissolvidos em solução, eles formam um eletrólito. Tá? Então, o equilíbrio químico é dado quando o número de cátions é igual ao número de íons. No nosso organismo, lembra que eu falei que nós temos dois tipos de líquido, o líquido intracelular e o líquido extracelular? Aqui está o intracelular e esses dois são os extracelular, o que está no plasma e que está no líquido intersticial. Aqui são alguns minerais, tá? Aqui tem até alguns que não são minerais, ácido, proteína, depois eu até vou tirar eles daqui, mas aqui estão os minerais, sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, bicarbonato e assim por diante. E a gente consegue ver o seguinte, vamos trabalhar aqui com sódio e potássio principalmente. O sódio, ele está mais no líquido extracelular, enquanto o potássio, ele é maior no líquido intracelular. Essa diferença é extremamente importante, porque o equilíbrio desses elementos em cada meio, tá, depende da relação carga-raio. Então, vamos entender um pouquinho disso. O que é a relação carga-raio? Primeiro, raio atômico e raio iônico. Até na primeira aula eu pedi para vocês olhar o raio iônico. O raio iônico é muito importante. O raio atômico é o raio a separar. Como eu não tenho como medir aonde está o elétron, eu não tenho como medir o raio do átomo. Então, eu pego um átomo ligado, eu meço um núcleo a outro núcleo.
isso vai dar 2 raios. Quando eu divido no meio, eu tenho raio atômico. Tá? Então, aqui está o raio atômico, por exemplo, do magnésio. Só que o magnésio, na natureza, ele não está na forma de magnésio, ele está na forma de íon Mg2+. Ele perde esses 2 elétrons. Então, o raio iônico dele é menor do que o magnésio, do que o raio atômico. Então, nos cátions, o raio iônico é menor do que o raio atômico, e nos rânions, como entra elétrons, ele tem que se expandir mais, há um aumento do raio. Aqui tem alguns raios para vocês verem, tá? Lítio, magnésio, potássio, só para vocês terem uma ideia. E aí vamos ter um outro conceito muito importante, que é o raio iônico hidratado. Tá? Os eletrólitos, eles não estão sozinhos. Nosso organismo é cheio de água, então você não tem o sódio mais sozinho. Você tem o sódio mais rodeado de moléculas de água. Tá? E o que é importante é o seguinte, quanto menor o raio iônico, mais água está circulando em volta daquele íon. Ou seja, aqui ó, o lítio. O lítio só tem uma camada. Uma eletrosfera, está cheio de água circulando, solvatando ele. O sódio tem 2 eletrosferas, é maior do que o lítio. Então, quanto maior o raio atômico, menor é o raio hidratado. Então, o lítio tem menor raio iônico, atrai mais moléculas de água, ficando com raio hidratado maior do que o sódio. Então, se eu tiver 2 meios, lítio e o sódio, o lítio vai pegar mais água do que o sódio, tá? E aí aqui tem um exercício para vocês olharem, que eu quero que vocês me expliquem por que que acontece. O sódio ele está no meio extracelular, enquanto o potássio está no meio intracelular. O que acontece quando aumenta muito o sódio no meio extracelular? Então, eu quero que vocês olhem o seguinte, qual é a relação iônica, né? Qual é o raio iônico do sódio e do potássio? Quem vai absorver mais água? Tá? E aí, o que vai acontecer? Então, tá, para vocês pensarem no exercício. Para finalizar, eu quero discutir ainda as propriedades dos íons hidratados. Tá? O íon, aqui o metal, quando ele está solvatado, cheio de água, ele sofre. O que acontece aqui? Ó? Esse aqui não é um cátion. Um cátion está puxando os elétrons desse oxigênio aqui. Tá? Quando ele puxa o elétron desse oxigênio, o que esse hidrogênio aqui fica? Mais positivamente. Aí esse hidrogênio vai tentar se ligar com uma outra molécula de água. E assim por diante. Só que vai ter... E quando ele está nessa forma aqui, com todo rodeadinho de água, ele é mais solúvel. Vai chegar uma hora que essa água, isso é um equilíbrio, pode tirar esse hidrogênio. Porque esse hidrogênio ficou uma densidade de carga tão positiva, ele está tão instável que ele vai preferir se ligar com a água. Quando isso acontecer, essa água se transforma numa hidroxila. Ela perde o hidrogênio e fica hidroxila. E essa água aqui pega esse hidrogênio e forma H3O+. H3O+ é meio ácido. Então, você desloca para essa forma aqui. Essa forma do metal é uma forma menos solúvel. Então, como é que eu transformo? Se eu quero absorver um nutriente, eu tenho que ter o nutriente na forma mais solúvel. Então, se eu tenho um metal que tem a tendência de fazer essa reação, o que eu tenho que fazer? Como é que eu desloco para lá? Aumentando o ácido. Então, a absorção de metais no nosso organismo é muito dependente se o meio está ácido ou não, para que você gere a forma mais solúvel. Tá? Bom, mas são todos os metais que agem desse jeito? Não, não são todos os metais. Há uma relação que a gente chama de densidade eletrônica. Tá? Lembra que eu estou falando desde a aula passada? Eu preciso saber a relação carga-raio iônico. Tá? Então, existe aqui, ó, qual é a densidade eletrônica, qual é a força com que esse metal puxa esse oxigênio para deixar aquele hidrogênio mais positivo. Essa relação densidade eletrônica, ela é dada por Z, que é a carga do íon, ao quadrado, sobre R, que é o raio iônico. Então, aqui tem alguns dados para você ver, ó, sódio, potássio e alumínio. O sódio,
a carga é mais 1, o cálcio a carga é mais 2, alumínio a carga é mais 3. Se vocês fizerem a continha aí, 1 ao quadrado sobre 95 dá 0,011. 2 ao quadrado sobre 99 dá 0,04. 3 ao quadrado sobre 50 dá 0,18. Isso aqui, esse valor de DE, se você colocar nessa tabela, você vai ver se o cátion é muito ácido, ou não é ácido, ou é muito ácido. Tá? Então, se for até menor que 0,01, ele não é ácido. Se ele for de 0,1 a 0,10, é fracamente ácido. E se ele for acima de 0,22, ele é extremamente ácido. Quanto mais ácido o metal for, mais ele puxa os elétrons. Esse conceito de ácido e base eu vou falar melhor na aula que vem. Mas é importante saber o seguinte: quanto maior essa densidade eletrônica, mais ele puxa a carga do oxigênio, deixando aquele hidrogênio que vai sair mais facilmente. Então, resumindo, quanto menor a densidade eletrônica do metal, menores são as chances de ocorrer a hidrólise do metal, ou seja, essa reação aqui é chamada de hidrólise, tá? Reação de hidrólise. Por que hidrólise? Porque é a água que está quebrando essa ligação. À medida que a DE aumenta, aumenta a chance da formação do hidróxido. O hidróxido, porque aqui está formando hidróxido, tornando o metal insolúvel. Então, metais que você tem DE elevada tende a formar metais hidróxidos que são insolúveis. O sódio, que é um cátion não ácido, sempre vai estar na forma do cátion hidratado. Então, você não tem problema com sódio. O sódio é dissolvido facilmente em qualquer meio, tendo mais ácido ou menos. Mas o alumínio, olha, o alumínio, como ele já é um fortemente ácido, ele precisa de condições extremas de H3 ou mais para deslocar o equilíbrio, tá? Então, eu vou fechar por aqui. Vai ter também um exercício disso para vocês fazerem lá, para a gente poder consolidar esse conhecimento. E qualquer dúvida a gente tira na nossa aula síncrona, tá bom? Tchau, muito obrigada.